Olá, alunos! Vamos lá, então, vamos começar a parte 3 da nossa aula de logística? Vamos lá! Agora nós vamos falar de localização. É importante ressaltar que questão de localização, ela envolve investimento, então tem que ser avaliado, né, da maneira correta. Porque você vai investir, por exemplo, para a instalação de um armazém ou a instalação de um supermercado, seja do que for, você vai ter que investir nessa instalação. Então, por isso que é importante, é algo muito relevante essa questão da localização. Então, a definição de localização de instalações de uma rede logística, sejam elas, como eu já falei, fábrica, depósitos ou terminais, ela é um problema, né, importante para os profissionais de logística. Por quê? Por causa dos altos investimentos, como eu falei anteriormente. E ela pode afetar o quê? A conveniência do cliente, o volume, né, de tráfego resultante em torno da operação e a visibilidade da operação. Aqui eu vou trazer para vocês alguns fatores que afetam a questão da localização e também vão afetar a questão da decisão da localização. O primeiro deles é a proximidade de fontes de suprimento. Aqui eu trouxe, por exemplo, uma jazida e aqui a questão da pesca. Então, mineração e pesca, né, por motivos óbvios, a planta vai ter que se localizar próximo das fontes de suprimento. Se vocês muitas vezes pegarem lá uma caixinha de água de coco, por exemplo, o Alagoas é um grande produtor de água de coco. Então, se você olhar lá, o coco foi produzido em Alagoas e ele é transformado em água de coco em Alagoas mesmo. Por quê? Está perto da fonte de suprimento. Vamos lá? Laticínios, a mesma coisa. Normalmente, você tem uma fazenda, né, que produz leite e a transformação desse produto é feita no mesmo lugar para não ocorrer a questão do transporte. A questão da localização ela envolve muita questão de custos. Então, como eu já disse anteriormente nas outras aulas, as empresas estão cada vez mais o quê? Procurando a redução de custos. Então, se você não vai investir nessa questão do transporte, significa o quê? Que você reduziu custos. A questão também da proximidade das fontes de suprimentos e a questão também dos custos de transportes que eu falei anteriormente. Isso ocorre também quando as matérias-primas são muito volumosas ou são difíceis de transportar. Proximidade dos clientes. Isso é algo muito importante. Você tem que estar sempre o quê? Próximo dos seus clientes. Então, quais são os mercados? Você tem que ver quais são os mercados que você quer atingir, né? Normalmente, quando você vê uma empresa sendo instalada, às vezes você olha assim e fala, nossa, mas essa empresa vai se instalar aqui. E aí depois você vai passar o tempo e você vai verificar o quê? Que realmente aquilo ali cresceu, que deu certo, por quê? Normalmente as empresas fazem uma pesquisa de mercado, tem também a questão dos consumidores. O consumidor ele tem mudado muito como que eu posso dizer, os gostos, o consumidor está mudando de maneira geral, então você tem que avaliar também essa questão dos consumidores. E uma situação que isso pode ocorrer é aquela em que o transporte do produto é mais volumoso, caro ou difícil de transportar, tá? E outra razão também é a questão da perecibilidade. Aqui eu trouxe a questão da floricultura, mas também falei anteriormente a questão do laticínio, então são produtos perecíveis. Então é importante que as manufaturas fiquem próximos das fontes de suprimento. Aqui também tem a questão da localização próximo do mercado consumidor. Então aqui eu trouxe como exemplo supermercados, salões de belezas, os postos de combustíveis, porque eles estão próximos dos clientes. Então aqui em Campo Grande mesmo, nós vemos aí muitas redes de farmácias se instalando pela cidade. Com certeza foi feita uma pesquisa de mercado que identificou que aqui precisava, né, dessas farmácias serem instaladas. Existia um mercado a ser explorado aqui. Então, por isso que eles se instalam em determinados lugares. Proximidade das fontes de insumo. Aqui eu estou falando de mão de obra. Eu trouxe como exemplo a Embraer. A Embraer ela é uma
as maiores produtoras de montagem de aeronaves do Brasil. E a sua fonte de insumo e os seus clientes, a maior parte estão nos Estados Unidos e na Europa. Só que eles concentram a mão de obra de onde? Daqui, principalmente por causa do ITA, né, que é o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, que forma excelentes engenheiros aeronáuticos, então essa mão de obra eles absorvem. E outros fatores relevantes a serem considerados é a questão da localização, é a questão do nível salarial. Então, cada região tem um nível salarial. Mato Grosso do Sul tem um nível salarial, São Paulo tem um outro nível salarial. Tem essa questão também quando se fala de mão de obra. E também tem que ver a questão da atitude da mão de obra, questão da pontualidade. É normal, será em determinados lugares, normal não é, né? É corriqueiro, vamos dizer assim, os funcionários sempre chegarem atrasados, então tem que ver tudo isso também. A questão do absenteísmo, o funcionário não para em emprego nenhum. E a questão da rotatividade também. A outra questão é o ambiente físico do negócio. Onde eu vou instalar a minha empresa? Eu tenho lá utilidades como água, energia elétrica, telefone, serviços públicos como coleta de lixo, segurança. Isso também tem que ser observado. Tem a questão dos incentivos fiscais. Os estados, os municípios, eles oferecem normalmente incentivos fiscais para as empresas, porque eles vão instalar as empresas e vão gerar emprego. Então, acaba que ocorre essa troca. A questão da legislação, restrição de zoneamento, tratamento de efluentes, essa empresa vai provocar algum impacto ambiental. Também tem as condições de solo, as condições climáticas, depende do clima da região, com que você vai trabalhar, que tipo de clima que aquele produto precisa, né, para se adaptar. Acesso à infraestrutura de transporte. Então, nós temos aqui no Mato Grosso do Sul o distrito de Indo-Brasil, um chamam de polo industrial, tem muitas empresas se localizando lá. Por quê? É fácil acesso para os mercados. E lá eles têm possibilidade de expansão também, porque é algo que ainda está começando, então ainda tem muitos terrenos ociosos. Aí se você precisar expandir a sua estrutura, você tem uma maior facilidade do que dentro da cidade. Qualidade de vida dos colaboradores. Nós temos que entender que nós trabalhamos com pessoas, né, seres humanos e não com máquinas. Então, tem máquinas também, mas nós estamos falando aqui do ser humano. Então, ele precisa ser avaliada essa questão também. Será que vai ter segurança pública para os seus colaboradores? Tem educação? Tem escola para os filhos dos seus colaboradores? Tem lazer? Então, quando você for instalar a sua empresa, você tem que pensar, né, em tudo isso também. Moradia, transporte público de qualidade, o clima, tem comércio, seus colaboradores vão conseguir, né, atender às suas necessidades ali naquela região que você instalou. Então, isso é algo muito importante, porque vai significar que o colaborador pode estar ou não motivado, né, para trabalhar se ele atende às suas necessidades. Considerações referentes à comunidade. Tem que observar também a questão do tipo de negócio. Então, se ele é um negócio visto como poluidor, né, seja poluição visual, sonora, de repente, uma indústria se instala em determinado local e tem somente um rio que passa lá por aquela cidade. E, de repente, essa indústria começa a jogar os seus efluentes nesse rio. E aí polui o rio, a população não consegue mais utilizar a água do rio. Então, assim, às vezes pode acontecer essa questão da comunidade. A comunidade pode não querer que determinada empresa seja instalada em determinado local por causa dessa possibilidade da poluição, seja ela visual, sonora ou da água, por exemplo. Aqui eu trouxe algumas questões da hierarquia das decisões quando se fala de localização. Então, aqui eu tenho região global, região do mundo ou país. Então, vamos lá. Quando eu vou escolher um país para instalar a minha unidade, tem o potencial de mercado? O que é o potencial de mercado? Eu vou conseguir crescer? Tem clientes que querem o meu produto? Isso é o potencial de mercado. Os custos. Custo de transporte, custo de mão de obra, todos os custos que envolvem as operações
na sua empresa. Aceitação cultural. Existem determinadas culturas que elas não aceitam determinadas coisas, então tem que avaliar isso daí também. Adequação ao clima e à temperatura, como eu já disse anteriormente. E infraestrutura, né, dos serviços. Tem água, luz, energia e tudo mais. Aí tem a região do país, aqui eu estou falando a questão do estado. Custos de transportes. Qual que é o custo do transporte de determinado estado? Impostos e incentivos. Também já falamos sobre isso. O custos e disponibilidade de insumos materiais e humanos. Então, quanto custa a matéria-prima em determinada região? Qual que é o custo da mão de obra? Legislação trabalhista. Também é algo que tem que ser respeitado. Infraestrutura interna de utilidades e serviços. De novo a gente volta lá, telecomunicações, água, luz. E potencial de mercado novamente. Aqui agora eu vou falar em cidades. Acesso a mercados. Acabei de falar aí a questão do polo industrial, né, do Brasil, né, como as pessoas conhecem aqui. Ali eles têm uma facilidade de acesso a mercados. Essa semana nós fizemos uma visita técnica numa fábrica de refrigerantes, que a sua planta principal é em Cambé, na região sul. E aí eu perguntei a eles, mas por que vocês instalaram essa planta aqui em Campo Grande? Acesso a mercados. É mais fácil para eles distribuírem os produtos. Custo e disponibilidade de insumo, então de novo falando de matéria-prima, questão do trabalhador, a legislação e os incentivos, a atitude da comunidade, né, dentro da cidade. Será que aquela planta vai poluir, vai sonora, ou, né, tudo isso. Disponibilidade de locais, custos do espaço, então quanto que custa o metro quadrado, né, de determinado terreno para que eu possa comprar. De novo, a questão da utilidades e serviços, água, luz, fatores referentes à qualidade de vida. Então, o meu trabalhador vai ter possibilidade de lazer, tem saúde disponível, né, serviços de saúde, então isso aí tem que ser observado. E aqui eu vou falar do local específico que a pessoa escolheu. Acesso à infraestrutura de transporte. Consigo quais modais que eu vou conseguir trabalhar em determinada região? Somente rodoviário? Eu estou próximo de algum porto, vou poder trabalhar com aquaviário? O acesso a mercados locais, também já falamos durante a aula. As características do endereço, o ambiente físico do negócio. Local de utilidades e serviços, né, de novo os serviços que têm que ser prestados. Disponibilidade para expansão, isso é muito importante. Não adianta você comprar um terreno, hoje você pensa, não, minha empresa vai ter 10 mil metros quadrados. Aí você cresce, daqui 2 anos você quer dobrar, aí você dobrar a estrutura de tamanho, né? E aí você não tem espaço. Então isso daí também é importante. Os impostos, né, que têm que ser pagos, de novo os incentivos fiscais, tanto Estado, município, e os fatores referentes novamente à qualidade de vida. Então, esses são os fatores que interferem ali na questão da localização das estruturas. Agora nós vamos falar sobre estratégia logística. Segundo Slack, existem 5 estratégias que as organizações podem utilizar para competir por meio da logística. Essas estratégias elas vão gerar vantagens capazes de fazer a diferença. Lembra que nas outras aulas nós dissemos o quê? Nós temos determinado produto ou determinado serviço. Só que tem mais 1 milhão de empresas que prestam o mesmo serviço ou oferecem o mesmo produto. Então você tem que tentar trabalhar com o quê? Você tem que fazer algo diferente, algo inovador, não pode cair na mesmice. Então é interessante você utilizar, definir um tipo de estratégia que você vai utilizar para o seu negócio. Foi o que eu falei aqui, empresas concorrentes muitas vezes encontram em patamares iguais. Então, às vezes um pequeno detalhe vai fazer com que o consumidor escolha a empresa A e não a empresa B. Então você tem que adotar novas estratégias. Elas são qualidade, velocidade, a tempestividade, o custo,
Acabamos de dizer aí que as empresas cada vez mais elas querem o quê? Reduzir os custos e as flexibilidades. A primeira dela é a qualidade, que consiste em quê? Em realizar os processos de toda a cadeia de suprimentos, que o produto faça o que deve fazer. Então o produto tem que ter qualidade. Ninguém gosta de receber um produto que não tem qualidade. Então o produto precisa primeiro ter qualidade. Por quê? Quando você compra determinado produto ou determinado serviço, você cria uma expectativa. Então, frustrar essa expectativa do consumidor também é complicado. Aí você já não vai conseguir gerar aquela questão que nós falamos anteriormente também da fidelidade do cliente. E se você não atinge a expectativa que o cliente tem sobre você, outra empresa vai fazer isso, né? Então, indisponibilidade do produto no mercado. Aí já não estamos falando de qualidade. Defeitos e entregas com atraso. Então, se a mercadoria chega com avaria, não foi entregue no prazo, nós estamos falando, né, de qualidade. São exemplos e sintomas da falta de qualidade na cadeia de suprimento ou dentro de uma organização. Então, o produto tem que fazer o que ele deve fazer. Se ele não o faz, né, nós não temos a questão da qualidade. Continuando aqui. A vantagem da velocidade. Muitas vezes você está procurando um produto, aí você entra lá em vários sites. Mesmo produto, muitas vezes frete grátis, muitas vezes o frete com pouca diferença de valor, mas aí tem a questão da velocidade. Quem vai conseguir te entregar mais rápido? Isso aí também é importante, porque muitas vezes você pode estar precisando do produto, né? E aí você acaba optando por aquele que vai te entregar mais rápido. Então aqui eu trouxe, a vantagem da velocidade pode ser decisória no processo de compra? Pode, principalmente se você avaliou vários pontos e você viu que, não, eu preciso do produto e ele vai chegar o mais rápido possível. A velocidade gera valor para quem adota como estratégia, porque você entrou lá na internet e viu 10 empresas, uma delas vai ser mais veloz, você vai comprar com essa empresa, né? Dependendo de tudo que você for avaliar. Então, ela acaba gerando valor, né, para quem adota essa estratégia. Aqui eu trouxe como exemplo a questão dos apartamentos. Se você tem pressa, você não vai comprar um apartamento na planta, embora ele seja mais barato, mas você precisa dessa velocidade, você precisa, muitas vezes, se mudar daqui 10 dias, daqui 15 dias. Ou você tem a possibilidade de esperar, aí logo você vai pagar menos, só que ainda tem o risco, né? Um apartamento na planta tem o risco de, muitas vezes, ele não ser entregue no prazo. Então, tudo isso, mais uma vez, tem que ser avaliado, ok? A vantagem da tempestividade, que é disponibilizar o produto no momento exato em que o cliente necessita e na qualidade prometida. É acontecer no tempo certo. Então, se você entregou o seu produto no tempo certo, você colocou lá, não, vou entregar em 10 dias. Em 10 dias a mercadoria estava na porta do cliente, você está trabalhando com a estratégia de tempestividade. Aqui eu trouxe também os postos de conveniência. Muitas vezes, pela conveniência, o cliente ele opta por pagar um pouco mais caro, né? Então você saiu do seu trabalho super tarde e você está indo para sua casa e você lembrou que precisa de um produto. Tem um comércio que é mais longe e tem um que é mais perto, mas você vai pagar um pouco mais caro. Mas como você está cansado, está indo para casa, você acaba pagando um pouco mais caro porque esse outro comércio era o caminho da sua casa. Então aí tem a questão da conveniência também do cliente, ok? E a vantagem do custo. Ela pode ser obtida quando um produto tem seu preço final baixo, ou seja, competitivo. Então, muitas vezes você está lá navegando na internet, procurando vários produtos, e aí você percebe o quê? Que aquele mesmo produto tem uma empresa que está oferecendo frete grátis. Aí você vai fazer o quê? Não, mesmo produto, muitas vezes oferece o mesmo prazo de entrega. E o frete grátis, você vai optar como? Você vai querer pagar o frete se tem uma outra empresa que está oferecendo frete grátis? Isso sempre acontece, ok? Aqui também tem o exemplo da questão da vantagem dos custos. Algumas redes de supermercados, eles criam as suas próprias marcas. Então, eles não investem em marketing.
Porque ele já tem toda a estrutura e ele só vai colocar o produto dele para vender. Então, são aqueles produtos que têm a marca própria, né, do supermercado, por exemplo. Então, tem muito isso. Então, isso daí também ele está tendo a vantagem do custo, porque ele não está precisando investir em marketing, ele está disponibilizando o produto para o consumidor está adquirindo o produto, e aí ele acaba tendo essa questão da vantagem dos custos, ok? Vantagem da flexibilidade, vamos lá. Flexibilidade do produto, mede a rapidez com que o novo produto pode ser lançado. De repente a empresa introduziu no mercado um produto e ele não foi aceito pelo consumidor. Isso acontece muito mais do que a gente imagina. Então, qual que é a flexibilidade, né, de produto que ele consegue inserir um novo produto no mercado? Né? Aquele produto foi introduzido, teve lá o crescimento, maturidade e saiu do mercado. Então, isso aí é a flexibilidade de produto. A flexibilidade do mix, né? Qual o tempo que demora para a empresa criar a sua flexibilidade de mix de produto? Então, se você vai no supermercado, muitas vezes, tem lá determinada marca que tem vários tipos de produto. Ou tem produtos que tem... Você vai no supermercado e tem 15 tipos de produto. Isso é o mix, ok? Flexibilidade de volume. Vai medir o tempo que a empresa, né, vai se adequar para a questão da demanda. Então, aí se a gente pegar o exemplo, uma fábrica de chocolates, ela tem lá a demanda, né? Tá indo a demanda. De repente, chega a época da Páscoa, a demanda dela vai crescer. E aí pode ser que depois ela vai cair novamente. Então, como que a empresa consegue? Normalmente elas se preparam com muita antecedência. Quando chega a Páscoa, os produtos já estão todos prontos só para serem distribuídos para os supermercados. Então, essa questão da demanda. Se você vai em um restaurante e de repente um dia, você foi num dia que a demanda superou, né, de todos os outros dias. Será que eles conseguem atender esses clientes, né, atender essa demanda? Ok? E a flexibilidade de entrega. Mede a capacidade de se modificar a entrega, aumentando-as ou retendo-as. Então, aqui a gente está falando a questão da entrega. Será que eu consigo aumentar ou diminuir o meu lead time de entrega? Vamos supor, de repente era 5 dias, será que eu consigo reduzir para 3? Lembrando que a empresa não pode prometer o que ela não vai cumprir. Se ela não consegue entregar em 3 dias, não prometa. Coloque lá que vai entregar em 5 dias. Isso é a flexibilidade de entrega. Agora nós vamos falar do produto logístico. O que é o produto logístico? O produto logístico é o produto em si agregado de valores que geram no cliente o maior nível de satisfação possível. Lembrando que sempre as empresas estão buscando o quê? Reduzir custos, satisfazer os clientes, fidelizar os clientes, ok? Se o produto for um bem físico, ele vai ter atributos como peso, volume, e se ele for um serviço, ele vai ser intangível. O que é intangível? Por exemplo, você vai no cabeleireiro cortar o cabelo. Ele está lá, está cortando o seu cabelo. Só que você vê, você consegue, ele é intangível porque você não consegue pegar, vamos dizer assim. Você consegue pegar esse serviço de corte de cabelo? Não, mas ele está acontecendo. Então, por isso ele é intangível. Então, sempre produto é tangível e serviço intangível. Mas o produto logístico, ele também está ligado tanto a serviços quanto a produtos. Por isso que nós trouxemos aqui. Ok? Então, eles são classificados entre bens de consumo e bens industriais. Os bens de consumo são aqueles dirigidos aos consumidores. E dentro dos bens de consumo eu tenho os bens de conveniência, os bens de comparação e os bens de uso especial. Os bens de conveniência são aqueles bens que que é conveniente, você não procura, né? Assim, em vários lugares você não compara preços. Aqui eu trouxe como exemplo produtos alimentícios, saponáceos. Então, são produtos de conveniência. Você não faz muita pesquisa, é algo que alimentos, né, principalmente, é algo que você compra sem fazer muita pesquisa. Aí nós temos os bens de comparação, que o cliente, normalmente, ele vai
comparar entre uma loja e outra, né, ver a qualidade você vai ver no bem de conveniência também, mas aqui já é um outro caso que eu trouxe como exemplo, automóveis. Muito difícil você comprar na primeira loja que você entra, normalmente você vai fazer uma pesquisa, né, em várias lojas. Roupas de moda, né, que normalmente são mais caras, imobiliários. Às vezes você quer comprar um armário para a cozinha, você não compra na primeira loja, você faz uma pesquisa de preço, uma pesquisa de qualidade, o tempo de entrega, tudo isso, ok? Então esses são os bens de comparação. E aí nós temos os bens de uso especial, né? Fazem com que os clientes despendam um esforço maior, né, para adquiri-los. Então aqui eu trouxe como exemplo automóveis feitos sob encomenda, né? Então quem tem uma questão financeira um pouco mais elevada, ele vai normalmente encomendar um automóvel que custa mais, que vai demorar para chegar, aí são bens de uso especial. E aí depois tem os bens industriais, que são os bens direcionados às empresas, que destinam-se à produção de outros bens e serviços. Aí eu trouxe aqui bens que são partes de produtos acabados, matéria-prima, por exemplo, bens de uso usados no processo de manufatura, equipamentos em geral, e os bens que contribuem indiretamente no processo, material de escritório. Se você tem uma empresa que está produzindo algo, em algum momento vai ser utilizado o material de escritório. Ele não está diretamente ligado à produção, porque ele não é uma matéria-prima. Mas muitas vezes, sem um computador, por exemplo, você não consegue gerar um pedido, atender um pedido, ok? Agora nós vamos falar dos sistemas informacionais voltados à logística. Vamos lá? Aqui eu trouxe a definição da cadeia de suprimentos, que é a Supply Chain Management. É a gestão logística que integra fornecedores, transportadores e distribuidores, com a plena fluidez de produtos e informações. Então aqui, ó, eu tenho a logística inbound, que é a que acontece dentro da planta, e eu tenho a logística outbound, que acontece fora da planta. Lembra aquela primeira figura que eu trouxe, da gestão da cadeia de suprimentos? Então, o que é o gerenciamento? É você gerenciar tudo que está acontecendo dentro da cadeia. Anteriormente, esse gerenciamento não existia. Então, um dos integrantes não passava informação para o outro. Hoje não. Principalmente com sistemas informacionais, as informações são lançadas no sistema em tempo real. Então, eu sei o que foi produzido, o lote, a data de validade, onde que está determinada a mercadoria. Então, através dos sistemas operacionais, eu consigo visualizar tudo isso, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, onde o consumidor vai adquirir o produto. É o mais atual conceito logístico, graças à utilização do quê? Do código de barras e da tecnologia da informação. Então, eu bipo ali o código de barras, eu sei que produto que é aquele. Eu sei qual que é o destinatário, qual que é o remetente. Eu consigo saber de tudo isso. E a informação vai em tempo real para o sistema. Então, todos os parceiros da cadeia conseguem verificar essa questão da informação. E aí eu corro o menor risco de o meu elo lá dentro da minha cadeia se romper. Então, se eu consigo manter o elo da cadeia, eu tenho menor chance de ocorrer erros. Acontecem, mas hoje em menor quantidade. Ok? Então aqui eu vou falar um pouquinho de informação. Tem poder quem toma a decisão. Então você tomou a decisão porque você tem o poder de tomar essa decisão. Toma a decisão correta quem possui o quê? Conhecimento. E possui conhecimento quem tem informação. Ou seja, informação é poder. Se você não tem a informação, você não consegue, né, dar continuidade no trabalho. A tecnologia da informação, ela está aí para isso, para auxiliar essa questão do gerenciamento, né, de toda a cadeia. Então, ela deve ser usada de forma competitiva e não, né, como ferramenta de controle. Então, eu tenho que saber utilizar a tecnologia da informação a favor da minha empresa. Administrar as informações de modo eficiente. Adianta eu ter a informação, por exemplo, que uma carga está parada em determinado local e eu não tomar uma atitude para resolver essa questão? Não adianta. Então, eu tenho que trabalhar com a informação de modo eficiente. É importante para acompanhar o cumprimento de acordos feitos com os clientes.
Então, normalmente lá dentro do sistema, vai aparecer lá para você o seu lead time de entrega. Aí, se você tem todo o gerenciamento de armazém, gerenciamento de transporte, você vai conseguir verificar, por exemplo, que a mercadoria está parada em determinado lugar. Então, bom, eu fiz um acordo que eu iria entregar a mercadoria em 5 dias. Hoje já estou no 4º dia, a mercadoria ainda não está a caminho do cliente. Então, eu tenho que tomar uma atitude com relação a isso também. Permite uma análise crítica das operações, desde o fornecedor até a chegada ao consumidor. Foi o que eu falei anteriormente, a questão da cadeia de suprimentos. Agora vamos falar um pouquinho do EDI, que é o intercâmbio eletrônico de dados, ou seja, troca eletrônica de documentos, sem papel. O que a gente pode trocar através do EDI? Ordem de compra, autorização, faturas, notas fiscais. Então, o EDI ele elimina a questão do papel. Você consegue, por exemplo, fazer EDI, você tem uma transportadora, e aí você fez todas as entregas lá. Aí você vai gerar um arquivo via EDI e vai mandar para o cliente, informando para ele quais as entregas que já foram realizadas. Então aí você está utilizando o EDI, que é a troca eletrônica de dados, para informar para o seu cliente como que está a posição das entregas, por exemplo. Ok? Código de barras. Ele torna possível o acompanhamento de toda a movimentação da carga. Então, eu consigo bipar ele lá na hora que foi produzido, até na hora lá que ele vai sair na logística de distribuição para entrega. Então, ele acompanha desde a linha de produção até a chegada ao consumidor final. Permite a individualização de pedidos e o controle de estocagem e a separação de mercadorias. Então, de repente, eu tenho dentro do meu armazém vários produtos que vão para vários clientes. Então, através do código de barras, eu consigo identificar cada cliente e ir separando da maneira correta para que ele seja distribuído da maneira correta para cada um dos meus clientes. Ele torna ágil as operações logísticas, porque você não tem que ficar pegando caixa por caixa e ficar lendo, esse vai para onde, esse veio de onde, não. Através do código de barras você consegue todas as informações que você precisa. E permite o rastreamento das mercadorias. Então, bom, na hora que eu bipar lá, eu vou saber que determinado produto veio de tal lugar e está indo para tal lugar. Aí eu tenho essas informações. É um símbolo representado por uma série de barras, eu acredito que todos vocês conheçam a questão do código de barras, onde o 789, que vai ter em todos os códigos, é o código do país. O 835 é o código da empresa. E o restante é o código do item que está dentro daquela embalagem. Ok? Agora vamos falar da radiofrequência. Eu preciso da radiofrequência para conseguir ler o código de barras, que é a coleta de dados que usa como meio de transmissão as ondas Hertz. Vamos lá. Agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre o funcionamento dessa tecnologia. Então, eu vou lá, na logística a gente costuma falar bipar, né? Nós bipamos o código de barras e aí o sinal ele é captado e decodificado e lido. Aí, simultaneamente, a mensagem é transmitida para uma base de rádio. Aí essa transmissão pode ser direta, usando quantos repetidores forem necessários. E aí a base de rádio converte o sinal de radiofrequência em sinal elétrico, que transmite para um computador colocando a mensagem à disposição do cliente, é o que a gente chama de tempo real. Então a informação em tempo real vai estar no sistema do cliente, ok? As vantagens dessa tecnologia: eliminação de fios e cabos. Ó, se vocês observarem aqui, ó, ele é algo manual, não tem cabos, não tem fios. Redução de custos das instalações. Ele é muito prático, você compra o equipamento e não tem esses custos, né? A portabilidade do coletor, já falei anteriormente. A velocidade também da coleta. A minimização dos riscos, né, de perdas, porque muitas vezes se você fosse anotar lá no papel item a item, é uma coisa. Agora, quando você faz a leitura e já vai direto para o sistema, tem uma chance bem menor de você perder a questão dos dados. E a disponibilização rápida de informação para o usuário. E a redução dos custos da coleta de dados e uma maior precisão em todas as atividades que envolvem a radiofrequência. Agora vamos falar do WMS. O
O WMS é um sistema de gerenciamento de armazéns. Sistema de gerenciamento de armazéns. Ele é muito conhecido, principalmente em empresas de manufaturas, né, que produzem algo, transportadoras, e ele é muito utilizado. Ele visa oferecer alto desempenho no gerenciamento de informações de armazenamento. Então, vamos ver as vantagens do WMS. Ele me oferece uma interface completa entre sistemas de fornecedores e clientes, utilizando o quê? A web e o EDI, que nós já falamos anteriormente. Ele controla vários depósitos ao mesmo tempo. Então, eu consigo ver, eu estou aqui em Campo Grande e eu tenho várias lojas por todo o país. E um cliente precisa de uma mercadoria, eu preciso saber em qual loja que tem. Ou dentro de Campo Grande mesmo. Eu vou lá, quando você vai lá numa loja, a pessoa lá, o vendedor digita o produto, e aí ele vai ver onde que tem esse produto. Olha, ele vai te dizer, olha, nós não temos aqui nessa loja, mas em tal loja tem. Tá? Então, ele consegue através do quê? Do gerenciamento do armazém dele. Ele cria relatórios, né, para suporte a auditorias e a gestão. Então, para eu saber quanto que eu tenho de determinado produto no meu estoque, né? E elimina as divergências de inventário. Então, eu consigo saber, o inventário é o quê? O famoso balanço, né? Quando eu vou verificar se o meu estoque físico bate com o meu estoque contábil. Então, ele gera relatórios para isso. E rastreia produtos e documentos desde a sua entrada até a entrega para o cliente. E permite a visualização gráfica do armazém. Então, quando chega uma carga, eu consigo verificar onde que eu posso alocar essa carga. Qual a prateleira que está disponível. Cabe a essa quantidade que eu tenho, então tudo isso esse sistema consegue disponibilizar para quem o utiliza. E também o percentual de ocupação. Então, às vezes está vindo uma carga e você fala, não, meu armazém está lotado, não tem como, tem que ir para outro armazém. Então, você consegue verificar isso. Então, elimina o quê? Custos, otimiza o tempo, né? Então, é muito importante essa questão do WMS. Então, gestão e conferência por lotes, já falei, data de fabricação, até a validade dos produtos ele consegue me mostrar. Então, qual produto que eu tenho que vender primeiro? Aqueles que está com a validade mais próxima do vencimento. Então, até isso ele consegue me mostrar. Aí eu trouxe aqui, ó, o WMS, ele consegue integrar tudo. Emissão de nota fiscal, Secretaria de Fazenda, o TMS, que é o software de transporte, rotas das entregas, os clientes, o EDI, que nós já falamos anteriormente. Então, ele consegue, vocês veem aqui, ó, que as setas elas estão para todos os lados. Isso significa o quê? Que eles são interligados, ok? Agora vamos falar do TMS, né, que é o Sistema de Gerenciamento de Transporte. Ele proporciona uma visão sistêmica e integrada do negócio. Dentro do TMS, quem normalmente utiliza o TMS? Transportadoras, operadores logísticos, quem tem armazéns, indústrias, né, que são as compradoras de frete. E esse sistema funciona por meio de operações integradas que otimizam e gerenciam o quê? Processos de coleta e entrega. Então, eu consigo saber onde que eu tenho que fazer a coleta, onde que eu tenho que fazer a entrega, né? Acaba gerando a rota também. Simulação de custos, né? O custo principalmente do frete, né? Será que se eu fazer esse frete a tal valor eu vou ter lucro? Então, ele consegue fazer esse cálculo e mostrar para você qual seria o custo do frete. Conferência de fretes, faturamento, emissão de nota fiscal, emissão de boleto de pagamento. Ele também faz a integração com a Secretaria de Fazenda, averbação de receitas e despesas por transportadora, rentabilidade e performance. Aqui eu também consigo ver o desgaste dos pneus do caminhão, eu consigo verificar a questão do combustível, se determinado veículo está fazendo a quantidade de quilômetros que ele deveria fazer com litro. Então, o TMS ele é muito importante por isso, para a questão desse gerenciamento do transporte. Bom, aqui nós terminamos a nossa aula de Fundamentos de Logística. Espero muito, né, de coração ter contribuído com vocês, né? E estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento com vocês. Quero dizer que vocês estão no caminho certo.
existe uma escassez de mão de obra. Mas que tipo de mão de obra? A mão de obra qualificada. E vocês estão buscando isso. Então, para mim foi muito importante estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento. E boa sorte e sigam em frente. Se precisarem de mim, estou às ordens. Muito obrigada!